A próxima atualização, o próximo tema que eu quero falar aqui, falar um pouquinho sobre linha de produto de software, né? Para vocês, antes de a gente começar, né, depois que a gente acabar isso aqui, a partir de hoje, no final da tarde ou amanhã, vai ser já a gente fazer esse fluxo completo aqui, né? Então, você não se ligar aqui. Nossa linha de produto de software tem um GET aqui, vou falar um pouco do GET, vou mostrar para vocês o que é o GET, né? Só estou falando aqui de revisão de código. Vou falar aqui um pouquinho do GET, né? Depois a gente vai falar um pouco de linha de produto de software, né, para vocês. Depois a gente vai já simular um fluxo aqui completo usando o GET, Eclipse, o Store remoto, etc. De referência local, etc. Ok? Vocês querem tempo para tentar fazer alguma coisa no Git ou posso passar já? Então acho que vou começar já a questão do GET, né? Depois a gente quando eu for mostrar o fluxo já pelo Eclipse, né, a gente vai ter a oportunidade aí também de exercitar esses comandos do Git, sem ser linha comum. Então o GET é aquela ferramenta que eu estou mostrando, né, que é um revisor de código, certo? Então ela é usada para revisão de código, né, ela permite você revisar os artefatos que foram enviados para lá, né, ela serve como interface para o Git, a gente está usando como interface para o Git. E a função dela é que apenas commits que foram autorizados sejam enviados para o repositório. Então ela permite manter um controle maior do repositório que está sendo enviado para o repositório. Então, por exemplo, eu estou um estagiário novo, então ele começou a mexer lá, a gente só descobre as coisas que ele fez depois que geralmente ele fez um commit lá e está já no repositório, tem que ir lá consertar. Então com o GET não, você pode deixar ele à vontade mexer no código, se ele mandar alguma coisa errada, você pode simplesmente não aceitar aquela alteração que ele fez e consertar. Por isso a gente quer também poder liberar o recurso de referência para instituições, que quiserem fazer atualizações, contribuir recurso de referência, também poder fazer essa atualização. Como ele vai ter lá um certo controle, a gente pode gerenciar se aquela atualização também seguir os padrões do sistema ou não, para a gente aprovar ou não. Então basicamente o GET é isso. O desenvolvedor vai mandar um push, que a gente fez aqui no Git só, sem nenhuma mudança. Então quando eu fazer o push, essa mudança é direto para lá, certo? No GET a maioria dos desenvolvedores não vai ter permissão de fazer isso, Se você tentar fazer o push aqui direto para o repositório, ele vai bloquear esse push, vai dar um reject lá, você não vai conseguir enviar, Você vai ter que fazer um push para o GET. Então esse código, o que ele faz? Ele é um front-end com o repositório Git aqui embaixo. Então quando você manda alguma coisa, ele captura o código que você mandou, esse push, cria uma branch temporária aqui dele e mantém esse código aqui. E chama o Jenkins lá para fazer a revisão de código. Então quando esse código lá for aprovado pelo Jenkins, passou a ser chamatizado, mais duas pessoas revisaram esse código, deram um review mais dois, alguém pode chegar lá e autorizar essa alteração ser comitada finalmente no repositório, certo? Então quando alguém autorizar essa alteração, ele vai chegar, pegar o código que estava aqui e mandar lá para o repositório remoto, certo? Então basicamente isso que o GET faz. Essas duas revisões, vocês revisam a nível de código, de qualidade, de otimização? Isso. Tem uma equipe só para isso ou são os próprios desenvolvedores? É a revisão manual que o desenvolvedor faz, Então, por padrão, isso aqui pode mudar, mas o padrão é uma verificação, que são os testes automatizados, e uma revisão de código. Então, a gente chama, por exemplo, o desenvolvedor pode mandar alguma coisa lá, adicionar alguém para revisar aquele código, ou alguém pode se adicionar para revisar aquele código. Então, a primeira classe olhar o código, verificar os padrões se estão seguindo corretamente. Por exemplo, se o cara não colocou uma abertura de conexão dentro do for lá, fazendo milhares de consultas dentro do for. Se o cara fez isso, o cara pode chegar lá e rejeitar. Vai dar um mais um, dá um menos um. Conserta, bota essa consulta aí para fora do for, por exemplo. Então, essas coisas que a gente quer pegar essa revisão de código aqui, certo? Eu botei algumas figuras aqui do GET, eu vou mostrar mesmo aqui no lugar, fica mais fácil de visualizar. Certo? Então aqui é o GET,
a gente criou nesse endereço aqui, né, git info-fnbr, e tem outro aqui, a gente criou nesse endereço aqui, referência.info-fnbr. A ideia é que esse aqui seja repositório de referência, né, que as instituições tenham acesso, e entre aqui para baixar o código ou então fazer mudanças também que nesse código aqui, certo? Então, assim que você entra no Gerrit, né, aqui não tem nenhuma revisão, que não está usando esse recurso de referência, né, se eu entrei aqui já tem algumas revisões aqui, né, o padrão ele mostra as minhas, né, que eu fiz aqui, mas você pode vir aqui, né, Open, então aqui tem todas as revisões, né, que foram do SIG-RH, que o pessoal está trabalhando, então aqui já tem várias, né, para a próxima build do SIG-RH, todas que estão abertas aqui estão na marcha, né, então são alterações que o pessoal fez já na marcha para mandar para a revisão do SIG-RH. Tem umas aqui que já estão, todas foram validadas, né, pelo Jenkins, né, ele chamou o Jenkins, esse aqui rodou. E algumas já teve alguma revisão de código que o pessoal revisou, outras estão abertas ainda que o pessoal revisou, para o pessoal revisar. Aí no caso ele vai receber todas as requisições de push e vai fazer tipo um meio campo entre o desenvolvedor e o Git, né? Aí no caso depois que ele receber os dois mais um. Os dois mais um, certo? Ele mesmo vai puxar o Git. Não, depois que ele recebeu os dois mais um, né? Que aqui não aparece, vou pegar, não aparece, né? Aparece que tem que dar um review mais dois aqui para aparecer. Aparece um botão aqui, submit. Né? Então o coordenador vem aqui, dá um submit e essa alteração ele joga lá no repositório. Então no caso, o responsável por fazer o push seria o gerente de configuração e mudança. Seria o coordenador. Aqui a gente está usando o coordenador do sistema, né? Então o coordenador vai ver aqui, né, as tarefas, né, que estão na marcha, né, se todas foram revisadas, se todas passaram lá por testes, né? Então ele vai chegar aqui e vai aprovar essa tarefa. Então ele dá aqui um review mais dois para aprovar, aparece o botão aqui submit e ele vai submeter e aí vai para o repositório. Então, quando alguém fizer um pull lá, ele vai pegar essa atualização. Ele vai se basear aqui, se você tem perguntas dele, mas vai se basear aqui no que o pessoal já fez. Né? Então, esse aqui, ele mostra aqui os artefatos que foram alterados nessa mudança aqui que o pessoal fez, né? E aqui embaixo mostra o histórico. Então, essa Thaís aqui, né, a desenvolvedora, submeteu nessa atualização e veio o Jenkins aqui, revisou e colocou mais um dele. Então, o desenvolvedor pode vir aqui, né, se tiver adicionado, né, como revisor, ele pode vir aqui e criar uma revisão. Então, ele pode dar mais um e deixar um comentário aqui. Né? O código está correto. Então, dá um menos um e deixar algum comentário aqui. Né? Então, o coordenador do projeto ele vai ver isso aqui, né? Vai ver que passou por teste, né? O gente marcou aqui com mais um. E vai olhar os comentários aqui do pessoal. Né? Se, por exemplo, um revisor marcou com mais um e outro menos um, ele vai olhar aqui porque o outro botou menos um. Né? Então, eu aprovo ou não. Então, sugiro, não, conserte e passe igual aquele outro colocou, né? Não faça a mudança que aquele que colocou menos um sugeria. Né? Se todos os dois botar mais um aqui e deixar uma mensagem aqui, ele vai olhar, né? Não, esse código está ok, né? Ele pode também revisar se ele quiser. Né? Então, por exemplo, clicando em cima aqui de uma classe, ele vai abrir, né, a classe, vai ver as alterações que foram feitas, né, nessa classe, que esse usuário fez essa revisão. Né, se ele quiser, ele pode deixar um comentário aqui também, né, em alguma linha, só um comentário de código, né, sobre algum código que ele fez aqui, né, esse código aqui está errado, isso aqui não pode ser um constante, alguma coisa desse tipo. Né, e se ele verificar que está ok, ele vai lá e aprova. Então aquele código vai para o repositório, finalmente. Né. Então a ideia é que esteja aqui, né, o código foi feito para o pessoal revisar, né, dar uma olhada se está por cima, se está de acordo com os padrões. Então, aprovado, o coordenador vai lá e submete essa alteração que vai definitivamente para o repositório. Né. Então, essa é a ideia do Gerrit. Né. Tem que ser dois revisores.
Tem que ser 2 revisores para... Por padrão é 2, você pode alterar essas configurações dele, mas por padrão é mais um, né, do Jenkins, né, e mais um de cada revisor, e mais 2 aqui do gestor. Né, eu estou como gestor aqui do Gary, então aparece o botão mais 2 para mim. Quem tem permissão comum, acessório comum, não vai aparecer, só aparece esse reply aqui. Né, então ele pode dar, para esse vai aparecer mais um, menos um. Né, eu posso dar mais um e deixar um comentário aqui porque eu dei menos um nesse código. Eu só achei alguma coisa errada. Certo? Como eu estou como gestor aqui, o sistema, eu posso dar um mais 2 direto. Né? Então, se você tem, sei lá, um gestor do módulo, algum sistema que tem uma pessoa que é responsável, então, se alguém fez a operação lá, essa pessoa tem autoridade para, você pode querer que essa pessoa tenha autoridade para dar um mais 2 direto. Né? E a gente colocou aqui também para o gestor do módulo ter, se ele quiser, dar um verify também, se o verify que o Jenkins faz, ele pode fazer aqui. Né? Pode dar mais 0 mais 1. Certo? Então assim funciona, você vê o código aqui, dá um reply, comentário, se colocar aqui, né, ele vai ficar aqui embaixo. Né? Vai ser o histórico aqui, comentário, porque você aprovou ou recusou esse código. Certo? E você também pode colocar comentários aqui dentro da classe. Né? Então isso aqui ele criou uma classe nova aqui, né? Adicionou tudo aqui. Posso verificar, isso aqui foi para a classe de teste. Né? Posso verificar a classe de teste. Criou um novo processador de teste aqui, né? Fiz um método para testar alguma coisa aqui dentro. Né? Então, olha, isso está comentado, está bem comentado, né? Teste, emissão, despacho, comissão especial. Né? O nome do método já diz que o teste faz, você colocou um comentário aqui, realiza o teste, o método e tal. Então, isso aqui, acho que para mim está ok, eu posso chegar aqui e dar um mais um, dizer que eu aprovei esse código aqui. Né? Está de acordo com os padrões. Então, a ideia do Gary é essa. Certo? Então, aqui, quando você... Aqui são a parte de revisões, né? Aqui são as revisões que estão abertas. Aqui foram as revisões que já foram feitas merge, né? Então isso aqui já foi dado mais 2 lá e o Jenkins já veio com mais 1. Então essas mudanças aqui já estão na branch, já estão no código lá no repositório. Então algumas foram para a branch diária, né? 4.18. Enquanto a 4.19 fica pronta, e outras já foram para a master, já foram aprovadas e já estão lá para ir na 4.19. Que está planejada para ser a próxima build de SIG RH. Certo? Também tem aqui aquelas revisões abandonadas, né? Que foi o projeto de teste. Então, se você não concordar com aquela revisão, com aquela alteração, né? Você fez alguma coisa que não era para isso, você pode abandonar essa alteração, que ela fica aqui e nunca vai entrar no repositório lá de código. Né? Certo? Então aqui é a principal, que você vê que todas as alterações foram feitas, que você vê só as suas, né? Suas mudanças, né, que você fez. Certo? Aqui tem a aba de projetos, né, que você lista os projetos que tem. Então aqui tem os projetos que já estão aqui no Gary, né, os SIG eventos, os projetos de teste que a gente vai usar aqui nesse treinamento, né, os SIG eventos e os SIG RH, né, já estão aqui. Certo? Como é que eu crio um novo projeto aqui? Né, como é que a gente fez para criar esses projetos? Né? Aqui New Project, né, New Project. Posso criar aqui, então, se eu fosse colocar o SIG-A, um projeto aqui de SIG-A, ele vai criar aqui um projeto vazio. Eu baixei esse projeto, adicionei o código SIG-A lá, localmente, e submeti para cá. Né? E ele aceitei o código SIG-A, então ele criou aqui um código SIG-A no Git. Né? Então, os projetos são criados a partir daqui. Até me perguntaram, se eu souber responder, se é possível já pegar um projeto que existe lá no Git e criar esse aqui a partir desse projeto. Até agora eu não vi essa opção aqui. Né? Então eles têm um plugin que permite fazer isso. Né? Tem um plugin que eu instalei aqui, que por padrão não vem, que por exemplo, você permitir você apagar um projeto. Né? Uma vez ser criado, ele não permite você apagar. Então eu instalei um plugin aqui que ele permite apagar esse projeto. Talvez exista um plugin, né? Também trabalho com plugin, você pode instalar aqui. Permita você adicionar um projeto que já esteja no Git. Né? Por enquanto a gente não fez isso. Todos os projetos aqui que a gente colocou, a gente criou manualmente aqui e colocou o código lá. Certo? E tem a listagem dos projetos. Você pode selecionar um projeto aqui. Vai ter a aba geral, que vai ter o endereço, né, que a gente vai usar para fazer com esse projeto. Né? As branches que estão criadas no projeto, o SIG RH tem lá a branch master e foi criar essa branch diária. Né? Então eu posso criar outras branches aqui. Né? Quando a 4.19 for para produção, eu vou criar outra branch diária aqui, 4.19, para ter o código que vai ser feito enquanto a 4.20 não está em produção.
Certo? Aqui as permissões de acesso, né, do sistema que a gente tem mostrado, né? O grupo de usuários que podem fazer essas alterações aqui. Então, normalmente as alterações ele vai dar esse All Projects, né, que tem a parte padrão lá, e a gente adicionou aqui para o usuário que estiver nesse grupo aqui, ele poder fazer as operações lá, né, colocar mais dois diretos, são o gestor desse projeto. Então, aqui as permissões padrões, né, dos outros usuários que você vai configurando aqui, né, que cada grupo pode fazer, né, trabalha a partir de grupos e projetos. Né, então aqui na pessoa você gerencia isso. Então os grupos que a gente criou aqui, né, para os projetos, né, então a gente criou aqui contribuidores, que é o que são padrão que os usuários vão ter, só vão poder fazer mais ou menos um. E para cada projeto a gente tem criando aqui tipo super usuário, que vai permitir, se quiser, dar a revisão de mais dois, fazer esse limite, etc. Então, seria o gestor do projeto. Certo? Eu posso criar um novo grupo aqui, né? Posso selecionar um grupo e adicionar uma nova pessoa aqui a esse grupo, né? Um novo usuário aqui que esteja cadastrado no Gerd a esse grupo aqui. Certo? Aqui tem a parte de gerenciamento de plugins, né? Se os plugins instalados, você pode instalar outros, né? Aqui é uma documentação, tem uma documentação sobre o Gerd. Certo? Esse aqui é o Gerd, aqui quem está usando aqui na UFRN. E a ideia é que o repositório de referência, o acesso, a interface que vocês vão ter no repositório seja essa também. Né? Então aqui já tem alguns projetos que a gente criou, né? Que vão estar disponíveis aí para vocês futuramente, né? Fazer todo esse projeto. Né? E vocês, se alguém fizer alguma mudança, submeter para cá, vai ficar aqui aberto, aguardando a aprovação, né? A mudança do repositório de referência. Certo? A instalação do Gerd, né? O Jenkins é bem fácil, é só copiar o Java acadêmico. Né? O Gerd é um pouco mais difícil de instalar, né? Tem um espaço, ele precisa de um banco de dados, também tem um banco de dados lá. Né? Tem que executar um wizard lá de instalação, né? Com esse comando aqui, onde vai ficar o diretório dele da instalação lá. Aí ele vai criar algumas configurações, vai para ele onde é que está o git, qual o banco de dados, né? Qual a senha, etc. para entrar. E para executar o Gerd, você pode executar o wall lá de baixo, que ele tem um servidor interno web, né? Ele já abre lá na web a interface do Gerd, né? Você não precisa colocar ele em qualquer controle do tipo. Então aqui a gente rodou ele aqui em standalone. Essas instalações aqui estão rodando standalone, né? O servidor que já vem dentro dele. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho mais detalhes essa parte de instalação, acho que no último dia, né? Essa configuração da BIM, como é que instalei essas questões aqui, como é que a gente faz por mandar uma mudança para cá e chamar o Jenkins, né, para o Jenkins rodar, como é que a gente faz essas configurações ali. Ok? Tem os padrões de código, não sei se deve estar documentado no wiki algum campo, mas não sei onde é que está. Mas são os padrões que a gente já seguia aqui. Né? Então, todo método tem comentário, se um método público tem que ligar JCP, que é chamado em BIM. Né? E tem que enrola também com as ferramentas Checkstyle e PMD, para verificar algumas coisas lá. Né? O cara criou uma constante e quer para estar no banco, ele verifica algumas regras lá. A revisor faz isso ou a verificação estática já feita pelo... A ideia do revisor é que ele pegue coisas que a ferramenta não consegue pegar automaticamente. Então, algum padrão que a ferramenta não consegue, sei lá, DAO dentro de for, né, abrindo várias conexões com vários conceitos lá, isso a ferramenta não pega. Então o revisor já poderia pegar. Então, um método muito grande. Talvez até configurando essa ferramenta ela consiga pegar, mas na parte básica, na configuração que a gente usa aqui, ela não consegue pegar. O método está muito grande, porque o cara fez um código muito complicado. Trace for, cheio de if lá. Você pode sugerir lá na revisão um refratório desse código. Esse código está pouco legível, ninguém está conseguindo entender o que você está fazendo. Mas não tem documento não, né? Dessa revisão aqui ainda não. Foi documento não. Não. O documento que a gente tem ainda é a parte do PMD e Checkstyle lá que faz, né? Tem os padrões lá que a gente tem que seguir e ele verifica. Mas esse padrão aqui da revisão não chegou a discutir isso ainda não. E o git.in com referência.in, como é que mantém essa sincronia desses dois? Através de pads, né? Por exemplo, eu faço uma mudança aqui e eu quero mandar para o outro.
Então eu crio um patch, né, no Git, que é um arquivo, que tem a mudança, e aplico essa mudança aqui. Né? Então só uma mudança é comum, a gente vai fazer primeiro aqui nesse repositório. Né? Depois que a mudança está feita lá, pega, a ideia é que também quem fizer alguma coisa no repositório de referência já deixe lá os patches criados, né? Os commits que ele fez, né? Cada commit ele gera um patch. E a partir desse patch ele vai lá e pega esse repositório interno e aplica essas mudanças lá no repositório interno. Para as outras ifs, a gente usa o referência. Isso. O Git, esse aqui é o interno da FRN. Então, quando a FRN quiser resolver uma coisa que é comum para todo mundo. As tags de homologação é equivalente ao referência? Hoje as tags de homologação hoje é usado o interno da FRN. Tudo que é feito da FRN. Assim, quando eu quero pegar alguma coisa de uma versão mais nova de um dos projetos de vocês, eu vou lá nas tags de homologação. No repositório lá é assim que vocês pegam hoje. Para pegar uma versão X, uma versão mais recente, para fazer uma comparação de código. Aí no caso, com relação ao Git, seria usar o referência, é o equivalente? Isso. Porque hoje como é que ocorre? Hoje a gente faz tudo aqui, vamos supor que isso aqui seja um repositório, a gente está fazendo aqui no repositório interno da FRN, e tudo que a gente faz aqui é lançado lá, é versionado lá com as tags que você baixa. Então a ideia é que tem essa separação. O que é comum, uma tarefa comum, um módulo novo que todo mundo vai usar, né, seja feito aqui. Né? Então vocês vão pegar a partir daqui, vai ter a atualização lá numa versão, vai estar com esse módulo novo, já feito de forma genérica para atender a regra de todo mundo. Aí nessa referência, quem quiser contribuir vai ser revisor também? A princípio a gente está pensando em deixar a FRN como revisor. Né? Quem quiser contribuir, a FRN vai revisar o código lá, ver se está de acordo e vai submeter. A gente não tem como revisar códigos que vocês fazem aí na referência, né? Então, estiver faltando revisão e a gente está precisando daquilo ali que entre realmente com urgência. Não, a princípio não. A gente pode ver isso aí, né? A princípio de referência a gente está querendo manter uma versão mensal. Né? Mensal de atualizações, para não manter uma build diária lá que ia ser muito trabalho para manter 2 repositórios, né? Com a build diária aqui e a build diária lá. Mas se para ser alguma coisa urgente, pode ser criar uma build que seja realizada só uma vez só para aquilo. Ou então você cria esse patch com essa mudança, né? E lança, a instituição que quer aquela mudança lá, aplica só aquele patch lá na versão dela. Então essas coisas que a gente está tentando validar com a equipe Seguerra, né? Como seria viável esse trabalho com 2 repositórios e se der ter 2 repositórios e ficar trabalhando, copiando coisas de um repositório para o outro. Com certeza vai ser mais trabalhoso você copiar só o que está aqui, gerar o software aqui dentro. Né? Trabalhar só com repositório. Então, o que a gente quer é que hoje tudo é comitado aqui e copiado para vocês. A gente quer que isso aqui fique um nível acima, né? Salvar coisas aqui que seja realmente para todo mundo e que siga processo de produto software, seja genérico para todo mundo conseguir associar, sem precisar fazer customização do sistema. A customização já seria feita aqui, você muda um parâmetro, uma coisa e já aparece do jeito que você quer usar. Não precisaria alterar o código e gerar customizações para isso. Como você não vai alterar o código, não geraria conflitos. Então a ideia é essa. A gente vai ver isso dar certo. Quando o programador dá o commit no Gelt, é que é gerada a tarefa, né? Que ela é criada ou ela é criada antes? Ela é enviada quando você faz o push, né? Você envia por repositório remoto. Você fez o commit localmente, né, na sua máquina, pode fazer vários. E quando você faz um push para o remoto, né? Ele gera isso aqui, né? Fica preso aqui, né? Aqui é o comentário que vem no commit, né? Cada commit tarefa, é uma tarefa? Cada commit é uma tarefa? Pode ser feito, depende de como você quer trabalhar. Esse aqui não, esse aqui cada commit ele fez uma tarefa só e fez vários commits. Aí ele já gera várias revisões de código aqui.
Ou então, se você quiser, você pode fazer na Mendes, né? Que vai gerar um commit só para aquela tarefa. Né? Então, mas quando ele faz um push lá no Gert, aí, por exemplo, eu fiz 10 commits lá locais e peguei um push desses 10 commits. Aí o revisor ele tem que fazer um review desses 10 commits que eu fiz, de tudo que eu trabalhei, ou isso fica separado no Gert? Não, no Gert, cada commit ele gera uma revisão de código. Né? Você pode ter alterado uma classe aqui nesse commit que você não alterou. Né? Uma maneira de driblar isso é se você alterou sempre a mesma classe, por exemplo, você pode botar no comentário lá, revise só a última revisão, a revisão já tem o código anterior. Né? Então a gente pode fazer nesse fluxo assim, não, só pode falar lá para o pessoal, só revisa o último commit, né? Que esse último commit é que tem todo o código já alterado. Mas a princípio ele gera, para cada commit ele gera uma solicitação de revisão de código aqui. Né? Cada commit tem pode ter classes diferentes aqui que precisa revisar. Foi o caso desse desenvolvedor aqui, né? Ele gerou vários commits aqui, quando ele mandou push, cada commit gerou uma revisão de código, né, para a tarefa. Então esse aqui é o texto, a mensagem que mostra uma commit, né? Então aqui o nome da tarefa, né? A descrição da tarefa, o change ID, né? Que o Gert usa, vou falar mais depois desse change ID, que eu vou mostrar. Né? E aqui a assinatura do desenvolvedor, né? Que foi o desenvolvedor que fez essa mudança. Quando o cara faz o push, aí ele vai pro Gert e fica lá, certo? Aí ele vai ser revisado. Essa revisão basicamente é feita no olho. Ele basicamente só olha código, né? Existe como ele pegar as mudanças que foram submetidas, rodar na máquina dele? Porque tipo, ainda não está no JIT, então ele não pode fazer pull. Isso, não pode. Mas tem como ele já pegar nessa etapa intermediária e rodar o local? Tem, é só clicar na tarefa aí. Tem. A gente só não viu ainda como... Ali do lado do botão abandono ali. Você pode fazer o checkout do próprio commit, cherry pick, embaixo desse botão, para trazer esse código e testar local. Certo. Eu não sei se esse cherry pick funciona. Aqui você passasse aqui por uma determinada branch. O cherry pick aqui ele vai, por exemplo, se você mandou uma coisa para master, você pode passar também, caso o desenvolvedor não tenha feito aquela mesma mudança, tenha mandado mudança para outra branch, o gestor aqui pode vir e fazer um cherry pick dessa mudança e indicar outra branch aqui. Então você pode fazer um cherry pick também por aqui, né? Passar uma tarefa de uma branch para outra. Para baixar, a gente viu que na versão anterior da interface do Gert tinha essa opção. Ele gera aqui um commit, né? Ele gera aqui um commit, você pode pegar o número desse commit aqui, né, que ele gerou, e fazer um checkout na sua máquina a partir disso aqui. Então ele baixa o código lá para você revisar. Nessa versão da tela que a gente está usando aqui, que não viu ainda, tem essa opção aqui de download, sim. Tem essa opção aqui de você fazer, mas via link comando. Né? Você pode baixar aqui, tem esse link comando aqui que você pode baixar, criar uma branch e baixar isso aqui. Então ele vai fazer o fetch e vai atualizar isso aí tudo na sua branch local. A gente não viu ainda como fazer isso pelo Eclipse, né? Executar isso aqui pelo Eclipse. Tem via link comando, checkout. Então você pode criar uma branch, executar esse comando aqui dentro da branch que vai fazer o checkout dessa revisão específica, desse código que foi rodado na sua máquina. Né? Então, a partir daí você pode rodar o sistema e revisar, pode até revisar usando Eclipse no lugar de revisar pela interface aqui. Né? Só descobrir aí como é que faz para fazer esse checkout aqui direto pelo Eclipse, né? Pelo esse link comando, copiar esse comando aqui e executar. Certo? Tem a opção aqui também de formatar um patch, já gerar um patch a partir desse comando e um comando aqui para cherry pick. Então, essas opções aqui de download. Né? Você pode baixar aqui também aqui no tar, né? Aqui zipado, você pode baixar essa diferença e abrir sua máquina, por exemplo, o projeto. Então, tem essas opções de download e pegar essa mudança. Justamente isso, porque no caso do Gert ele passa a ser a origem para a gente. Então, se eu dou um fetch no meu repositório local, eu consigo ter acesso a todas essas tarefas como um break.
ou então como checkouts, como commits individuais. Aí eu posso fazer o cherry pick e testar localmente. Agora sim, isso é por linha de comando, eu tô falando. Por linha de comando tem como fazer ali no Most, mas eu não percebi como fazer, não descobri como fazer isso via Eclipse. Né? Então, se alguém fizer, por exemplo, um push, qualquer coisa atualizada, essa tarefa aqui, esse código não vai vir, ele está preso aqui no Git. Né? Você tem que baixar por aqui, né? Fazer esse checkout aqui, baixar esse código e você teria acesso ao código que a pessoa fez. Esse código aqui só vai estar disponível quando alguém vir aqui dar um review mais 2 no submit. Aí quando você fazer o submit, esse código vai ter acesso lá. Todo mundo que fizer o pull vai pegar ele e a pessoa marca no local. Lá na Red Hat, onde a gente pegou esse processo, né, eles fazem isso, essa revisão de código pela manhã, assim que chega, né, primeira hora, assim que chega no trabalho. Antes de começar a codificar, ele vai ver que as tarefas estão abertas e sai revisando as tarefas aqui, vai se adicionando e revisando. Né? Ou então vê quem adicionou ele a tarefa e sai revisando as tarefas. Né? Então, muitas tarefas SIG RH, acho que porque o coordenador SIG RH está doente, ele não veio semana passada, então ficou aqui várias tarefas aqui para serem aprovadas do SIG RH aqui no lugar. Ok, então a gente vai simular isso aqui, um push para cá, certo? A partir de acho que amanhã a gente vai simular isso aqui no projeto de testes aqui. O Gert, ele pode revisar só uma branch específica do repositório, tem uma branch que eu posso comitar com revisão e outra que eu posso comitar sem revisão, para desenvolver rápido. É possível? Sim, eu acho que sim. Depende das configurações lá. Né? Aqui tem a branch, né? Você mandou isso aqui, está tudo na branch master. Então, acho que dependendo das configurações aqui de acesso ao projeto, né, aqui estão bloqueadas. Eu só posso mandar direto se eu for administrador. Administrador aqui, se você for um usuário administrador, eu posso mandar direto sem passar pelo Gary. Né, então, você pode configurar aqui, acho que depende dessas URLs aqui. Né, esse aqui é o URL do Gary. Né, você manda para essa URL aqui for, ele vem para o Gary. Então, se você mandar para aqui refs by reads, né, ele é bloqueado. Normalmente os desenvolvedores não conseguem mandar, mas se você vir aqui, por exemplo, e colocar aqui um usuário comum ou então alguém tem permissão de mandar direto para cá, né, um push direto para cá, ele vai conseguir mandar, né, e você tem que passar pelo Git. Então você tem que fazer isso, né, você tem que fazer que determinado usuário consiga mandar direto sem passar pelo Git. Agora, por branch, eu não sei, acho que não. Acho que tem se você alterar aqui, né? Ref só e colocar o nome da branch, que aqui tá para todos, tem como fazer esse seguinte. Você pode editar aqui, né? Editar as configurações, e tem a opção aqui de adicionar uma nova ADD referência. Então, dependendo dessa URL aqui, você pode botar refs for marcha, provavelmente marcha. Então, refs for branch diário. Né? Então, isso aqui você pode dar permissão de alguém a fazer um push direto para essa branch aqui. Né? Que, por exemplo, você não queira passar para revisão de código. Então, tem como você fazer alterando essas permissões aqui do Gary. Né? Através dessas URL que ele coloca aqui. Né? Refs header é para mandar direto para o repositório do Git. Né? E para o Gert, ele vai mandar para esse refs for. Então, tudo for refs for, o get interceptor fica para ele. Né? Por padrão, ninguém tem permissão de mandar para o refs header, só para o refs for. Né? Você pode alterar isso para permitir que alguém mande para o refs header. Né? E se você colocar o nome da branch aqui, ele deve bloquear. Ele deve permitir só para essa branch aqui. Né? Ok? Então, acho que é o último conceito que eu queria falar aqui de vocês, né? Nessa parte introdutória. Certo? Sobre linha de produto software. A partir de amanhã, a gente vai começar a simular esse fluxo aí do Git, mais Git tudo junto. Né? São esses 5 slides aqui num projeto de teste que eu criei aqui. Né? Projeto de teste. Então, eu vou fazer checkout disso aqui, né? Pelo Eclipse já, sem usar a linha de comando. Simular commit, simular conflitos, resolver conflitos, tudo por dentro do Eclipse. Então, como a gente está querendo fazer que esse repositório de referência seja uma linha de produto, idealmente, né? Eu vou falar aqui um pouco para vocês, né? O que seria uma linha de produto. Então,
Alguém vê alguma similaridade entre esses produtos? Né? Você tem vários sanduíches aí, né? Uns têm uma fatia de carne, outros têm duas, outros têm queijo, outros não têm, outros têm duas fatias de queijo. Né? Então, qual a similaridade entre esses produtos, né? Além de ser comer e engordar? Né? E quais as probabilidades, quais as diferenças? Né? Por que será que as empresas de fast food fazem isso? Né? Por que será que você chega lá no cardápio de uma empresa de fast food, tem vários sanduíches iguais? Né? Só muda alguns ingredientes ou outros. Né? Então elas fazem isso por causa do reuso. Né? Você reusar componentes. Então se vários sanduíches usam o mesmo pão, você pode comprar quantidades e baratear o seu desenvolvimento. Né? Então essa é a ideia por trás de linha de produto. Né? E não é só, por exemplo, as empresas de fast food que fazem isso. Né? Por exemplo, se você pegar a linha automotiva, né? A indústria automotiva, você pega carro, você vê que tem vários carros, né? Que tem características iguais. Né? Um pneu que vai num é praticamente o mesmo pneu que vai no outro, né? Só muda algumas características. Né? Algum tem porta-malas maior, outros não tem, outros tem uma suspensão mais reforçada, outros não tem. Certo? Então, as fábricas fazem isso, né, para reutilizar e diminuir o custo de produção. Então, você tem uma plataforma, geralmente na indústria automotiva uma plataforma, né, tem um básico lá que você produz aquilo, mas cada carro pode ser customizado. Né? Então, você pode, no mesmo carro, você pode ter um motor 1.0, 1.6 ou 2.0. Né? Então, você alterar o motor não implica você ter que alterar, reconstruir, por exemplo, o banco ou o volante. Né? O banco ou o volante é o mesmo em todas as versões. Né? Você só altera o motor, tira o motor, coloca o outro. Né? E você tem uma nova versão de carro lá lançada. Né? Então, a ideia por trás de produto é essa. Né? Você tem um produto que pode ser customizado em várias situações. Né? E a linha de produto de software é trazer isso para a indústria de software. Né? Então, o objetivo central da engenharia de software, né, é produzir software por baixo custo, né, com qualidade e produtividade. Normalmente a gente faz isso através do reuso, né, reusando componentes. Né? Então, existem vários tipos de reuso que a gente está desenvolvendo software. Né? Reuso de código, por exemplo, a gente está usando Hibernate. O que ele está fazendo? Está reusando código. Né? A gente não precisa implementar lá o mapeamento objeto relacional. Alguém já fez isso para a gente só importa o já lá e ele já tem todo o mapeamento lá, então você só usa o mapeamento que ele já faz. Né? O JB, você usa JB, já tem o controle de transação lá, então você não precisa implementar na mão o controle de transação. Né? O JB já fornece para você só faz reusar. Né? Reuso de projeto. Né? Então alguém já definiu que determinado problema você pode solucionar usando o padrão strategy. Você não precisa, quando cai aquele problema novo, você tentar achar uma solução para aquilo. Né? Eu aplico o padrão strategy que vai solucionar aquele tipo de padrão. Né? E até reuso de hardware, né? Com virtualização você pode reusar o mesmo hardware para rodar vários ambientes. Então, quais são as limitações dessas técnicas de reuso que a gente tem hoje em dia? Né? Esse reuso ele é horizontal. O que é um reuso horizontal? Né? Você reusar apenas determinadas partes ou camadas dos sistemas. Né? Então você pode dizer que você está reusando JB na sua camada para fazer a transação lá. Mas isso, você chegasse com um gestor e falar isso, né, para ele não é nada. Né? Então tá aí o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Né? Então o reuso que a gente tem hoje de software é horizontal, focado em uma camada. Por exemplo, estou usando JB, eu estou reusando a transação que eu tenho na camada do negócio. Se eu estou usando Hibernate, eu estou reusando persistência na camada do DAO. Então, o Lean Product Software ela busca trazer um reuso estratégico em torno do negócio. Né? O que é isso? Reusar estratégico em torno do negócio. É você reusar mais alto nível. Então, por exemplo, meu sistema de software tem 5 tipos diferentes de pagamentos que contemplam a maioria das regras do negócio de pagamento existente no Brasil. Né? Se tiver um sexto, pode ser criado um sexto ali. Então seria chegar, por exemplo, SIGA tem 5 tipos de matrícula, né? Estratégias de matrículas que você pode configurar para usar qualquer uma delas. Se você quiser uma cesta, você pode chegar lá, estender e criar uma cesta. Né? Então a ideia do Lean Products é essa, reusar em torno do negócio da aplicação. Né? Então seria esse reuso aqui.
Né? Se no lugar de você reusar apenas coisas, tecnologias na camada, você pode reusar, por exemplo, todo o código da matrícula online, por exemplo, criar 5 tipos de matrícula e configurar isso de acordo com o produto que você vai gerar. Né? Então é um nível a mais de reuso, né? Você vai continuar lá usando bibliotecas, CPNA, já você fez para reusar algumas coisas, mas a gente quer trazer um reuso um pouco mais acima em nível de negócio. Né? Então, o que são linhas de produtos? A linha de produtos software é uma família de sistemas compartilhando um conjunto de características comuns e um conjunto de características variáveis, né? Que satisfaz o mesmo segmento de mercado. Né? Então, em vez de você ter apenas um sistema, né, que executa apenas em determinado contexto, você vai ter vários sistemas, né, que podem executar regras de negócio diferentes, dependendo de como você configurar isso. Certo? E dentro do mesmo segmento de mercado, porque, por exemplo, você não é viável você criar um produto entre, por exemplo, os sistemas aqui do FRN e um jogo do computador. Né, que ele tem características tão diferentes que não vale a pena você reusar essas características. Então, dentro do segmento específico do mercado, por exemplo, dentro do segmento de educação superior, né, que a gente trabalha. Então, poderia ser criado ali um produto, né, e dentro desse segmento que gere vários produtos que atendem às necessidades de instituições de ensino superior brasileiras. Né? Então, essa é a ideia para um produto, né, que resolveria aquele problema de merge, né, que a gente tem aqui de conflitos, né, que vocês... foi tentado inicialmente criar essa proposta, né, nos sistemas, né, então vocês viram que tem alguns parâmetros lá no sistema que permite você configurar algumas coisas no sistema, mas isso acaba não atendendo as cooperações. Né, a regra lá são às vezes diferentes daquilo que está escrito lá e elas acabam alterando o código do sistema. Né. Então, se a gente conseguisse aplicar em produtos aqui, né, elas não precisariam mais customizar o sistema para atender a necessidade dela. Essa customização já estaria no código do sistema, é só instanciar essa customização. Né, então é isso que a gente quer tentar aplicar, inicialmente o SIG-RH no repositório de referência. Né, todo mundo que for fazer alguma mudança já fazer pensando em todos os possíveis cenários que a gente encontra aqui dentro, para não precisar ninguém fazer customizações, ou pelo menos fazer o mínimo possível. Né? Então, aqui tem alguns termos técnicos, né, dentro de linha de produtos de software, que é as características, né, features da linha de produtos de software, né, são aquelas funcionalidades dos sistemas, né, comuns ou variáveis. Então, as features variáveis são aquelas que distinguem um produto do outro. Né? Então, você tem determinado sistema, né? O SIG-A tem features que são comuns, todas as universidades vão ter, né? Vai ter aluno, vai ter professor, vai ter nota, e tem algumas features que são variáveis, né? Que distinguem cada SIG-A que tem em cada instituição. Né? Uma feature pode ser um caso de uso, né? Você pode ter vários casos de uso de matrícula lá para que sejam, considere só uma feature, pode ser uma classe. Né? Tem uma regra de negócio lá que é diferente em cada instituição. Então, cada instituição teria uma classe diferente que implementaria aquela regra de negócio. Então, pode ser um método, pode ser um trecho de código. Então, a gente usa esse negócio de produto de software justamente para impedir o cenário que a gente tem hoje. Né? Seria a solução para a gente corrigir o cenário que a gente tem hoje nos sistemas. Né? Que as instituições pegam da gente, né, esse código, se aquele não atende, né, você começa a modificar, né, então gera uma versão lá com aquela nova modificação, aí outra instituição vem, né, pega esse código, modifica também para atender aquele cenário, né, gera outra modificação e vão gerando várias versões dos sistemas, acaba ficando várias versões diferentes, com várias coisas lá, né, diferentes do sistema. E é meio que a gente perde o controle e fica um negócio meio que não otimizado. Você vai acabar tendo várias versões de sistemas que você vai ter que manter, que é o que ocorre hoje. Então, o Lean Product Software ela busca organizar isso. Né? Você ter várias versões do sistema que você modificando. Você tem uma versão básica, né, que é comum para todo mundo. Você tem aqui uma configuração que pega o que é variável. Né? Essa configuração pode ser, por exemplo, um arquivo XML, um arquivo de propriedades que diga o que cada classe que vai ter determinado sistema. Né? Então, ele mapeia nessas variabilidades que tem em cada sistema. Então, quando você roda um processo aqui, a ideia é que esse processo seja automatizado. Né?
que a gente chama de derivação do produto, né? Ele gera os vários produtos lá com as diferenças, né? A gente procurou fazer isso inicialmente por parâmetros no banco, né? Como a gente faz essa derivação do produto? É o parâmetro. Então, se você alterar determinados parâmetros no sistema do banco, você consegue fazer com o SIGA ou sintaxe GRH, eles consigam rodar diferentemente do que rola na FRN, por exemplo, né? Então esse negócio de produtos existe na prática, né? Então aqui alguns exemplos de produtos que a gente tem, né? O Eclipse pode ser considerado um produto, né? Ele usa para fazer a variabilidade dele, né? Ele usa a técnica de plugins. Então você tem uma versão básica do Eclipse, você pode adicionar vários plugins e gerar uma versão que você queira. Então você já tem Eclipse para se desenvolver em C++. Então você adiciona um plugin lá e Eclipse, que é uma plataforma para Java, passa a compilar o projeto C++. Então você pode mudar o comportamento dele através de plugins, né? Sem necessariamente gerar várias versões do sistema. Você só tem um sistema que é genérico, que aceita vários plugins, tem vários plugins que podem ser adicionados nele. O Android pode ser outro exemplo de produto software, né? Que pode ser customizado, né? Para vários rádios diferentes, vários aparelhos, né? E uma das técnicas que a gente usa lá, né, pode ser aplicada também a compilação condicional, né? Dependendo se essa variável aqui está definida ou não, esse código aqui vai entrar lá dentro ou não. Então, dependendo se o celular tem câmera ou não, esse código aqui vai ser compilado e colocado lá dentro ou não, né? E um terceiro exemplo, né, que é mais perto da gente, é os sistemas web, né, que você pode configurar, né? Você vê esses sites que tem determinadas características que são comuns, né? Mas eles são diferentes, mas tem características que são comuns e funcionam todos. Então, todos têm carrinho de compra, todos têm o logotipo aqui da empresa, né? Todos têm cores que podem mudar, né? Então, geralmente a gente cria esses produtos com parâmetros, né? Configurações, templates de estilo, etc. Então, são algumas técnicas que a gente tem para fazer o sistema variar. Então, alguns conceitos aqui de features, né? Aquelas features obrigatórias, né? Que estão presentes em todos os produtos, né? Geralmente a gente não trabalha muito com elas, porque é obrigatório, tá todo mundo, é comum para todo mundo, então a gente não se preocupa com elas. Por exemplo, o login de sistemas é uma feature obrigatória, né? Está presente em todos os produtos. Features opcionais, né? Que pode estar ou não no produto. Então, vou ter aqui um exemplo de uma feature que existe, né? Um modo biblioteca SIGA, né? Reserva de materiais. Então, dependendo do parâmetro lá, se você ativar ou não, o sistema passa a trabalhar com reserva ou não. Então, por exemplo, aqui na FRN não usa, mas algumas instituições nas bibliotecas usam reserva. Então, você pode ativar e todo o sistema passa a comportar como se estivesse com reserva de materiais. Alternativas, que a gente tem no sistema já, né? Alternativa você escolhe um, escolhe outro. Então, tem aqui um exemplo que é parte da autenticação do banco. Então, você pode escolher banco ou LDAP, né, para se autenticar. É uma das opções que você tem lá. Então, ou você usa um ou usa outro, não pode usar duas ao mesmo tempo. Então, seria um exemplo de feature alternativa. E o feature, que seria aquelas features que você pode ter um subconjunto dessas features no sistema, ou então nenhuma. Outro exemplo aqui que eu coloquei na biblioteca é a punição por atraso da biblioteca, né? Então a biblioteca pode trabalhar com multa, né, em dinheiro ou suspensão em dias, né? Então você pode configurar o sistema para trabalhar com multa, com suspensão, com as duas ou com nenhuma. Então, se você quiser dar uma bomba para o usuário em determinado período e não ser punido, então você pode desativar todas. Então esse aqui é um exemplo do feature. Então, você só mudou o parâmetro, o sistema já passa a se comportar diferente sem precisar ninguém customizar o sistema. Certo? Então são algumas iniciativas que a gente fez aí para customizar o sistema para as operações. Né? Então o modelo de features, né? Aqui a gente representa essas features, né? Obrigatórias, opcionais, features e alternativas. Certo? E aqui temos a abordagem de construção da LPS. Então tem a proativa, né? Que você constrói desde o começo o sistema já pensando em ser um LPS. Né? Geralmente isso aqui é feito só em grandes empresas, né? Por exemplo, o Google vai desenvolver o Android e já pensou que aquele Android vai rodar em vários celulares, né? Porque o custo disso aqui é alto. Né? A extrativa, as features já estão lá no sistema e a gente vai dar, você só faz organizar isso. Né? Por exemplo, você pega o código de vários sistemas, né? Que várias versões foram geradas pelas operações, pega esse código, extrai quais são as variedades e cria uma linha de produto a partir disso aí. Ou então é reativo, que à medida que vai surgir necessidade nova, você vai adaptando o sistema para trabalhar com essa realidade. Aqui tem alguns conceitos, né, de produtos. Variation point é o lugar onde ocorre a variação. Configuration model é aquele mapeamento que a gente faz entre qual feature deve ir
em qual sistema ou não. A gente usa aqui, por exemplo, parâmetros do banco de dados para configurar isso aqui, né, se determinada funcionalidade vai ser executada ou não. Então, feature model, que é um modelo que guarda, né, que a gente quer, a partir do recurso de referência, começar a documentar lá, né, quais são as features que tem na versão do sistema, né, e como você distancia ela. Então, muda o valor do parâmetro, altero lá algum código na classe, né, implemento uma interface e coloco o meu código lá o meu código de negócio naquela classe que eu implementei. A gente quer passar a documentar isso aí, né, para todo mundo baixar a versão do sistema e já saber quais são as variações que tem no sistema e como é que você cria essas variações. Certo? Derivação do produto, que é esse processo, você criar o produto, né? Porque aqui a derivação é a partir dos valores do parâmetro do banco. Né? Normalmente essa parte é automatizada, né? Você configura alguma coisa e ele cria para você. Né? E tem algumas fases de engenharia de software. Então, a engenharia de domínio, né? Que geralmente é aquelas que você cria o artefato, né? Para ser reusado, então você sabe que vai ter uma alteração ali, vai ter uma variação, então você já cria, por exemplo, usa um padrão strategy para ter uma estratégia, cada um definir sua estratégia, né? Que possa ser usada para executar alguma regra de negócio. E tem a engenharia de aplicação, que é essa parte automatizada aqui, que você faz derivação produto. A partir dos artefatos que você criou, você pode lá escolher qual a engenharia de aplicação escolhe qual vai estar presente naquele produto ou não. Certo? Então, as vantagens da utilização de produtos: a redução de custos de desenvolvimento, né? Aumenta a qualidade do sistema, diminui o tempo de desenvolvimento, né? A redução do esforço para a manutenção desse sistema, você não vai ter várias versões do sistema rodando, né? E a evolução organizada das características do sistema. Né? A desvantagem é que tem um grande investimento inicial, né? Requer uma engenharia experiente, né? Construir um sistema pode ser difícil, mas você tem que construir aquele sistema para funcionar em vários cenários. Né? E requer um maior gerenciamento técnico organizacional. É isso que a gente está querendo criar com esse comitê gestor, né? Então, um comitê que vai gerenciar isso aí, o que é comum, o que é variável em cada situação, para quando alguém for implementar alguma coisa, já levar em conta isso, né? E não precisar ser feito adaptações no código do sistema posteriormente. Então aqui, quando é recomendado usar, né, tem que ter um domínio estável, não pode ter um domínio que altere toda hora, né, você usar em produtos, então fica muito difícil manter isso. Né, e não pode ter uma quantidade muito grande de variabilidade no produto da linha. Né, então você não pode gerar, tentar fazer um produto onde 70% do código é diferente. Né, não faz sentido você reusar uma coisa que 70% é diferente, 70% é comum. O esforço é muito grande para isso. Então é nisso que a gente tem que ver para o caso SIG-RH. Né? O Simpag, SIG-RH e os demais sistemas, eu tenho plena convicção que eles podem ser um lindo produto. Né? Eles seguem regras mais rígidas, né? Não varia muito instituição para instituição. Né? Então, são regras realmente, geralmente definidas por lei, etc. Então eles poderiam ser um lindo produto. Né? O SIG-RH, que cada instituição tem a sua regra, né? É uma coisa realmente muito diferente de uma instituição para outra, então a gente poderia pelo menos tentar criar um produto lá em alguns modos de SIG-RH. Né? O modo de biblioteca, que é uma coisa que não varia tanto de instituição para instituição. O modo de graduação realmente acho que vai ser muito difícil, porque a gente vai encontrar um cenário que a maioria das coisas são diferentes, então manter esse código é muito difícil. Então, isso aqui é a parte teórica, né? de produtos, né, e como a gente implementa isso na prática, usando as técnicas que já usa, né, que a gente conhece, orientação a objetos, padrão projeto, plugin, no caso do Eclipse, etc. Então aqui é um exemplo simples, né, do código da biblioteca, um exemplo daquela parte de punição da biblioteca, né, como a gente conseguiu, que é um exemplo também do padrão de execução condicional, como a gente conseguiu deixar o sistema genérico para trabalhar com muita suspensão e ninguém precisar customizar o sistema. Você altera o parâmetro e o sistema varia o comportamento dele. Né? Então aqui eu vou explicando aqui, né, alguns exemplos que eu criei, algumas tecnologias foram usadas para definir essa feature de punição lá no modo biblioteca. Né? Então foram usados para o projeto de Supertype, Feto, Strategy para definir a regra de negócio de uma ou de outra dentro da Strategy, né? Que é instanciado pela cada estratégia, dependendo de se o parâmetro está configurado ou não, é instanciado por essa factory. Né? Então, todo o sistema de biblioteca ele interage com a estratégia genérica. Né? Punição, atraso, empréstimo strategy e a interface punição, atraso, empréstimo biblioteca.
dependendo do parâmetro lá que está no banco, né, essa factor aqui instancia uma estratégia aqui concreta, né, para esses dois casos. Então essa aqui é basicamente falando isso, né, essa aqui de punição. Hoje qualquer novo tipo de punição que por acaso vai inventar, eu posso alterar o código do sistema apenas instanciando uma nova estratégia e fazendo lá a factor lá através do parâmetro do banco retornar a estratégia que eu quero de punição sem precisar alterar o código do sistema. Essa fita está presente em várias camadas do sistema, né? Tem variação lá, desde o processador até o menu de centro lá do SIGA. Então, se a fita multa estiver configurada, aparece lá, por exemplo, um menu para imprimir a GRU para pagamento em multa. Então, você pode fazer essa variação em várias camadas do sistema. E aqui é como um diagrama de como foi implementado isso aí. Então, tem uma estratégia genérica, né? Foi usado o padrão strategy. E tem uma estratégia aqui que todas as regras de negócio que são específicas de determinada tipo de punição, seja que trabalha com multa ou com suspensão, foram implementadas aqui. Né? Aqui em cima tem só métodos e regras genéricas, né, que os outros códigos do sistema seguem. Então tem um parâmetro lá no SIGA, no BDS SIGA, né, porque o sistema trabalha com multa, né, o sistema trabalha com suspensão. Então, dependendo do valor desse parâmetro, ele instancia uma estratégia a outra, ou então as duas ao mesmo tempo, ou então nenhuma, se nenhuma estiver configurada aqui. Então, desse jeito, a gente consegue fazer adaptações no sistema, né, de forma que não precise ter customizações em cada versão do sistema. Logicamente, isso aqui é muito mais trabalhoso do que você desenvolver apenas uma regra específica da instituição. Né? Tem que usar vários padrões de projeto, essa preocupação que há coisas genéricas e coisas concretas lá que são instanciadas e todo o sistema, quando a gente colocou isso aqui, tem que fazer um reflexo bem grande na parte de circulação da biblioteca, para todo o sistema apontar só para o que é genérico. Né? Então a ideia é que a gente siga isso aqui também no referência. Então, na referência a gente comentaria o quê? Só as estratégias e interfaces genéricas, né? E cada instituição poderia customizar aqui sua implementação, né, que é concreta, né, seu fluxo, etc., sem precisar alterar o código que é comum. O código que é comum fica lá estático, né, parado para todo mundo, né, então você alterar só o que é comum para você, você tentar atualizar a versão do sistema não vai gerar conflitos lá para você. Né? Se o que é comum é mantido para todo mundo. Certo? Então essa é a ideia por trás do produto de software. Certo? Que a gente vai tentar aqui ver se é possível aplicar lá no repositório de referência o máximo possível para tentar diminuir. Quanto mais a gente conseguir aplicar, menos conflitos a gente vai ter para gerar versões, vocês atualizarem as versões lá do repositório de referência. Certo? Então a ideia é essa. Eu coloquei aqui, lá naquele diretório lá do Autobox, que eu canto à noite, que estava lá ontem, é um exemplo simples, né, de como variar, como funciona esse padrão de execução condicional. Né? Então aqui é mais ou menos o exemplo que foi usado lá no cálculo de índice do SIGA. Né? Então tem vários cálculos, vários índices do SIGA que precisam ser calculados, né, do aluno. Então a gente criou esse padrão para variar de acordo com o que cada instituição vai usar. Né? Então você cria lá um determinado índice, né, calcula lá o rendimento do aluno. Né? No caso aqui foi usado o padrão Chain of Responsibility. Então ele estende essa classe aqui, né, Chain Node. Tem um Chain of Responsibility, né, que encadeia aqui vários parâmetros, né, várias configurações, vários cálculos de índice, né, e vai chamando, ele calcula, né, chama para calcular do índice atual, e se tiver um próximo, ele chama o calcular do próximo índice. Né? Então, aqui a parte da execução, né, desse código, né, tem aqui uma parte que executa como se não fosse uma linha de produto, né, então ele executa você adicionando lá cada índice manualmente, e tem uma parte aqui que ele executa como se fosse uma linha de produto, então calcular índice de graduação, por exemplo, quais são os índices da graduação. Né, então essa parte aqui, o que ele faz? A gente simulou aqui aquela questão de pegar os valores do banco, né, através dessa string. Então tem, coloca aqui determinadas classes, né, então o caminho completo aqui da classe do índice, né, então por exemplo, a graduação teria esse cálculo
IEA, né, e o cálculo IAN e outro índice aqui mais para frente. Né, são determinados índices aqui separados com pivô. Então, dependendo do que está feito aqui, né, esse tipo de valor que vem do banco, né, ele instancia essas classes, né, retorna esse índice, adiciona aqui ao chain e manda executar. Né, então, ele vai executar esse cálculo, aí vai ter um próximo, vai chamar o próximo, vai ter outro próximo, vai chamar o próximo, vai ter nenhum, então vai parar. Então, ele vai calcular lá os 3 índices de cálculo, por exemplo, graduação. Se graduação parar de ter esse índice aqui, não vai ter mais. Então, como é que você faria a variação? Você teria o valor lá do banco, né? Pagaria esse índice lá do banco, teria só 2 índices. Quando fosse executar aqui, né, ele ia chamar apenas calcular esses 2 índices. Né? Então, assim que a gente muda o comportamento sem alterar o código do sistema. Considerando que esse string aqui vinha de fora, né? Vinha do banco, então aqui propriedades, uma coisa desse tipo. Certo? Então, é bem mais complicado, né? Você tem que usar aqui um padrão de projeto chain, né? Adicionar o chain, etc., para fazer os cálculos, né? Adicionar o índice, mas fica mais genérico do que você adicionar aqui na mão. Né? Se alguém precisar alterar esse índice aqui, vai precisar vir aqui alterar o código, aí se outra pessoa alterar, vai gerar um conflito aqui nessa linha que vai precisar ser resolvido. Né? Então, dá mais trabalho você tornar o código genérico, né? Para que execute em várias situações sem precisar, seja configurado para executar em várias situações sem precisar mexer no código. Né? Então, esse aqui é um exemplo, vocês dão uma olhada depois, tá aí, vocês podem baixar, né? Como a gente poderia customizar. Né? Eu mostrei um exemplo da biblioteca usando o padrão Strategy, aqui eu mostrei um exemplo de cálculo de índice usando o padrão Chain Responsibility. Então, a gente poderia definir isso aqui para definir fluxo, etc., coisas variando, né, em cada instituição, para conseguir lá deixar genérico, ninguém precisar fazer customizações específicas, né, e parar com esse conflito. Então, se atualizar, se conseguir pegar as novas atualizações entre as versões. Ok? Alguma dúvida? Então, esse exemplo aqui eu coloquei lá. Não estava ontem, mas hoje eu coloquei. E os slides também? Os slides também. E o produto também coloquei lá. Certo? Então, esse aqui era o básico, né? Que a gente viu aqui desde ontem, né? Como escrever testes automatizados, né? Introdução desse novo fluxo, né? O que é a integração contínua, como a gente configura um servidor de integração contínua, né? O Jenkins para rodar, né? Os testes automatizados, gerar abrigo do sistema. A gente viu uma introdução aqui, os conceitos básicos do Git, né? Falou sobre o Git, né? Como é que ele funciona. Viu aqui a questão dos produtos, né? Que a gente vai precisar seguir esses padrões, se a gente quiser fazer coisas lá no repositório de referência. Uma das coisas que a gente tem que ter revisão lá de código, se for revisar o código, é ver se está seguindo o produto, né? Os padrões do produto. Então, se alguém fizer algum commit lá para o repositório de referência, quem for revisar vai ter que ver se está seguindo os padrões, né? Se ele for implementado de acordo com que seja o mais possível genérico para todas as instituições, certo? E já está perto de terminar aqui. A partir de amanhã a gente vai simular esse fluxo aqui, né? O teste automatizado, fazer um push para o repositório de referência, pegar esse push, criar um patch, aplicar no repositório local, mandar lá o cherry pick de uma branch de área que é para produção, para uma branch master. Quando a gente fizer o push lá, a gente vai ver que o Jenkins vai rodar lá e testar nossos testes que foram criados. Né? Então são esses passos aqui que a gente vai fazer a partir de amanhã. Ok?